Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um Tá Fácil Não, o canal mais delicioso da internet. Galera, é o seguinte, hoje eu tô trazendo para vocês o gabarito comentado da prova do Enem 2016. Isso mesmo, prova de ontem, eu sei que saíram alguns gabaritos, fiz o meu, demorei um pouquinho para postar porque fiz a prova inteirinha, fiz o gráfico, tudo certinho. Uma prova que não me deixou tão, assim, espantado, mas ao mesmo tempo algumas questões falaram, caraca, velho. Então a gente percebe que desde o ano passado a prova do Enem tem mudado, ela tem sido um pouquinho mais específica do que o normal, mas gostei, foi uma prova boa. E então, sem enrolar, depois da vinheta a gente se encontra aqui para resolver essa prova. É isso aí, tá fácil não agora. Bom, galera, então é o seguinte, sem perder tempo, vem comigo, montei um gráfico, olha ele aqui comigo, vamos embora. Bom, nós reparamos o seguinte, olha só esse gráfico. Das questões que caíram, é que eu coloquei algumas questões de química junto aqui, mas eu coloquei um gráfico geral. 28% ecologia. 28%, para variar. Ecologia sempre é o carro-chefe do Enem, é o que mais cai, né? Depois nós tivemos bioquímica, que eu tô acostumado também com a prova do Enem. A química e a biologia andam juntas a todo momento, né? Depois nós temos a citologia, é óbvio, né? Eu tinha até comentado que citologia ia cair bastante, tanto é que eu fiz a live na quarta-feira, aí antes da prova, no feriadão de cito, né? Temos aí depois microbiologia, me espantou um pouquinho ter caído mais. Normalmente a micro cai, mas cai pouco. Dessa vez eles pediram até que bastante, foram 2 questões ou 3, se eu não estou enganado. Botânica, essa eu acho que foi o diferencial dessa prova. Botânica não é muito cobrado no Enem, e aqui eles cobraram bem a botânica em 2 questões. Depois nós temos a fisiologia e evolução, físio a parte do corpo humano, caiu a parte de excreção, e evolução a parte mais de datação de fósseis e tal, e variabilidade também. Então é interessante, é uma prova muito boa. Agora eu vou começar a fazer com vocês, dar as minhas opiniões, óbvio, não é o gabarito oficial, é o meu gabarito, e espero que você tenha ido bem na prova e vamos nessa. Primeira questão, vamos lá. Gente, a primeira questão que nós temos, ela é uma questão de fisiologia, né? Uma questãozinha de fisiologia, uma questão aí não tão complicada, na minha humilde opinião, então vamos lá. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos 2 tipos de diabetes, a mellitus e a insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção e funcionamento do hormônio antidiurético, o ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Gente, é o seguinte, a primeira dica que eu quero já dar para vocês, assim, deixa eu colocar isso aqui. Galera, a primeira dica que eu quero dar para vocês, assim, sobre a diabetes insípidos, na minha live que eu fiz no mês passado sobre sistema endócrino, eu falei sobre o hormônio ADH. Inclusive, na live, eu dei a dica que a ausência desse hormônio, a deficiência também ou a produção excessiva dariam problemas para o paciente, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela não tem a produção ou tem uma produção baixa de ADH, o que vai acontecer? Ela vai perder água demais na urina. Ela vai começar a perder muita água na urina. Consequentemente, ela vai começar a tirar água do líquido intersticial, do líquido extracelular, e o organismo dela vai começar a ter uma grande concentração de sais e açúcares também dentro da corrente sanguínea. Então a pessoa pode ter a diabetes insípida, ou insípidos, como ele coloca aqui. Repare aí que do lado da figura, eu coloquei para vocês, do lado da figurinha, uma imagem, né, do néfron. Eu coloquei uma imagenzinha do néfron para vocês poderem dar uma olhadinha aí na questão.
E é bom relembrar, o ADH ele é um hormônio que age diretamente no túbulo contorcido distal do néfron, né? Então, nesse túbulo contorcido distal, o ADH vai agir e vai impedir, no caso, que você perca muita água. Ele vai reabsorver a água para a tua corrente sanguínea. Lembra quando a galera bebe aquela cachaçinha, bebe lá o cervejinha? Vai demais no banheiro. Por quê? Porque não produz o ADH, o sistema nervoso é afetado. Então, olhando aí para a questãozinha, nós temos o seguinte, ele coloca, ó, tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Bom, galera, olhando aqui nas questões, eu acho que nós chegamos à conclusão que o paciente que tem problemas com a ADH, né, um sintoma clássico da diabetes insípida é a desidratação. Por que seria a desidratação, galera? A desidratação porque ao ele não produzir o hormônio ADH, ele vai perder água excessivamente na urina e vai ficar desidratado. Consequentemente, isso vai dar problemas gravíssimos para ele, porque a água é essencial para a vida, né? Essencial para todos os metabolismos aí, tá? Vamos dar uma relembrada nessa figura das posições dos néfrons, olha lá. Nós temos aí, ó, a cápsula de Bowman, né, que é o início, túbulo contorcido proximal, nós temos alça de Henle e o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Lembrando que o ADH ele age diretamente no túbulo contorcido distal. Então, galera, alternativa E. Espero que você tenha acertado, meu bom. Espero que você tenha acertado. Valeu? Vamos lá para a segunda questão. Vamos para a nossa segunda questão. E essa segunda questãozinha, ela não é tão complicada assim, é só ter um pouquinho mais de atenção. Ela é uma questão de citologia. Então vamos lá. Ele coloca assim, apesar da grande diversidade biológica, a hipótese que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o... Galera, nós sabemos no estudo da origem da vida que o início de tudo foi por um procarioto ancestral, né? Foi por uma bactéria. Ainda existe muita discussão se é ou não uma bactéria autotrófica, heterótrofa, aquela coisa toda, mas é uma bactéria. E uma coisa que nós precisamos entender é que todos os seres vivos do planeta Terra, todos eles, têm a condição de produzir proteína. E por que eu estou falando isso? Se você pega uma bactéria, que é a célula mais ancestral e primitiva, o procarioto, né? Ele tem ribossomos, né? Então, mesmo sendo uma célula super limitada, a única organela que ele tem é ribossomo. Para quê? Para sintetizar proteína. Galera, esquece vírus. Vírus não é ser vivo, na minha opinião. Estamos falando de ser vivo celular. Todos os seres vivos celulares, todos, possuem a condição de produzir proteína. Então, meus queridos, nós temos aí a alternativa E. Alternativa E, meu bom. Tranquilaço essas questõezinhas. Até agora foi fácil, na minha humilde opinião. Até agora foi tranquilo, né? Nós tivemos aí uma difícil, uma de cito, até agora bem tranquilão. Vamos para a nossa terceira questão, segue comigo sem perder tempo, o vídeo não ficar comprido e vamos lá. Temos aqui a terceira questão, ele coloca assim, é uma questão também de cito, agora envolvendo DNA e divisão celular. Então tem que ter um pouquinho aí de cuidado para não errar, né? Porque divisão celular e citologia sempre engana a gente, né? Então vamos lá. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuída em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante na... Galera, olha só. Crossing over, permutação, na verdade, são trocas que existem entre fragmentos de cromossomos homólogos.
Cromossomo homólogo é aquele cromossomo que vem um do pai, um da mãe, ficam do ladinho do outro, nós chamamos de homólogos. Eles vão trocar pedaços, vão trocar informações. Isso aumenta a variabilidade genética, isso consequentemente vai aumentar a vida, a sobrevida das espécies, a evolução das espécies, as condições de vida delas, né? Envolvido aí a resistência de doenças, problemas maiores. Eu coloquei uma figura aí, como vocês podem ver na imagem, eu coloquei uma célula na prófase 1, aí reparem lá o cromossomo verde e o vermelho, um homólogo ao outro, olha lá os centríolos já duplicados vem da etapa G2, e o crossing over acontecendo entre o cromossomo paterno e materno. Ele coloca quiasma lá embaixo, o quiasma na verdade é a posição que aconteceu, depois do afastamento, né? Porque é o seguinte, a prófase 1 ela é dividida em 5 subfases, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vanta, zico, pá, didi, né? Levanta, zico. Paquíteno e diplóteno é onde acontece. Então no paquíteno começa o crossing over, tá? E no diplóteno encerra o crossing over. No diplóteno fica bem evidente as regiões de troca. Isso é quiasma, são as regiões de troca lá do crossing over. Então, gente, olhando as questões aí, né, ele pergunta, essa troca de segmentos é determinante na alternativa C, recombinação genética na formação dos gametas. Então, na hora que você for lá produzir os seus gametinhas, esse crossing over, ele vai realizar uma recombinação genética, um aumento de variabilidade, dando condições de vida para a espécie. Legal isso, né? Então, alternativa C, espero que você tenha acertado esta questãozinha.